Olá, eu sou Clóvis Jair Prunzel, sou professor da Universidade Luterana do Brasil e do Seminário Concórdia de São Leopoldo. Tenho a grata satisfação de gravar esse vídeo e compartilhar com você uma atividade, uma parceria internacional entre o curso de Teologia da UBRA e o Seminário Concórdia de Buenos Aires. Esta atividade que eu quero compartilhar com você é para você, caro amigo, especialmente da Argentina e da América Latina, de fala espanhola, que quer participar de um curso sobre a teologia de Martinho Lutero. Lutero disse que a teologia que ele praticava era baseada na teologia da cruz. Com esse lema, com essa proposta, com esse nome, queremos então olhar para Martinho Lutero e sua contribuição teológica lá no século XVI e também para a Igreja Cristã hoje. Dentro dessa perspectiva, temos a proposta de um curso, né, caracterizado então pela teologia da cruz. Tá? Essas palavras iniciais elas refletem um Lutero preocupado com o conteúdo das Escrituras Sagradas. Esse compromisso que Lutero tem em manter a autoridade das Escrituras, nós vamos chamar de teologia da cruz. Por isso, o curso estabelece que a teologia da cruz, como se organiza logicamente, quais são as suas implicações dessa teologia para nosso conhecimento teológico hoje. Por isso, em vez de focarmos em dados biográficos apenas de Lutero, vamos olhar para aquilo que Lutero de fato disse e deixar ele mesmo caracterizar a sua caminhada teológica. Portanto, neste curso você vai ter uma definição, você vai ter uma caracterização e os benefícios que a teologia que Lutero propôs tem para nós, cristãos hoje, no século XXI, e também para toda a igreja cristã na face da terra. O curso ele está organizado, ele segue uma certa lógica, ele parte então do pressuposto de elementos que Lutero considera essenciais para o labor teológico. Por isso, as obras de Lutero produzidas na sua caminhada de vida, nas suas reações e no seu itinerário serão o foco deste curso. E aí nós vamos nos exercitar academicamente, lendo Lutero dentro do seu contexto e buscando elementos dessa produção para nós hoje. Portanto, há elementos históricos presentes em nossa análise, bem como também a articulação do texto de Lutero. Isso é fascinante para você e para mim, poder ler Lutero na nossa língua ou na busca de uma língua que se aproxima da nossa realidade. Né? Lutero está em espanhol, Lutero está em português, e é nesse sentido que nós queremos então valorizar Lutero, olhando para que ele de fato expressou teologicamente. Se você participar do curso, no final a sua caminhada terá alguns benefícios. Entre os benefícios esperados, né, entre os objetivos então que queremos alcançar nessa caminhada, começam então lembrando o contexto histórico do pensamento de Lutero e sua própria trajetória e seu contexto intelectual baseado num período, né? Lutero está no período de um medievalismo mais simplório, mas Lutero se destaca então já com um pé na Idade Média, um pé na Idade Moderna. Tá? Nós também queremos compreender os princípios, os pontos principais da teologia que Lutero tem e como podemos caracterizá-la como uma teologia da cruz. E queremos então olhar para os debates que Lutero tem para forjar essa teologia e também trazer alguns elementos para o século XXI, né, dentro dessa perspectiva. Nós queremos compreender e identificar a hermenêutica que Lutero utiliza para ler as Escrituras. E aqui eu lembro a hermenêutica básica de ler o Evangelho como necessária para caracterizar a teologia da cruz. Nós queremos interpretar as preocupações de Lutero no século XVI e como esse contexto histórico e as respostas dadas podem nos estimular hoje no contexto do século XXI.
Nós queremos apreciar a combinação de uma fidelidade que Lutero tem pelo texto bíblico, através da sua teologia, e sua profunda preocupação pelo aconselhamento de consciências cristãs, através do exercício correto da fé cristã por partes que leva a todos os crentes em Cristo essa certeza que a palavra de Deus nos revela. Então esses são os nossos objetivos, esses são os créditos do curso que você terá ao longo dessa nossa participação. Para quem o curso é destinado? Ele é destinado para alunos do Seminário Concórdia de Buenos Aires, né, através dos seus diversos programas de graduação, de formação teológica para a América Latina e também para a educação teológica de pessoas leigas, né, a ET. Né. Pastores e leigos que não estão vinculados diretamente ao Seminário Concórdia de Buenos Aires poderão participar. A modalidade será via Google Meet e Zoom, né, e nós vamos utilizar o ambiente virtual da Universidade Luterana do Brasil, que caracteriza esta participação então conjunta, essa parceria. Nós começamos no dia 31 de julho, né, com uma conferência aberta a todos que quiserem assistir, e aí seguimos o curso a partir da terça do dia 1º de agosto até sexta-feira, 4 de agosto, sempre em 3 turnos, né? Das 9 às 11 da manhã, né? Das 16 às 18 horas da tarde, e depois da devoção, das 18h45 às 19, nós concluímos o dia com mais um turno, das 19 às 21 horas e 30 minutos. Essa é a agenda. Bom, o programa e a organização começam então no dia 31 de julho, às 19h30, com uma conferência aberta. Nessa conferência, eu vou ministrar um tópico chamado A Biografia de um Teólogo da Cruz. Assim como Lutero, nós também olhamos para o texto bíblico como nossa referência. E a proposta nessa conferência, né, é de olhar para o apóstolo Paulo, né, especialmente o texto de 1 Coríntios 1 e 2, onde o teólogo da cruz é caracterizado. Então, a partir dessa iniciativa, nós teremos a primeira abertura, né, com essa conferência pública destinada a quem quiser assistir. O programa começa, né, da disciplina no dia 1º de agosto, de manhã, ou melhor, no dia de manhã, de tarde e de noite, né, com alguns temas que a gente quer trabalhar. Nós vamos falar sobre a biografia de Lutero como um teólogo da cruz. Nós queremos introduzir de como a teologia chegou até Lutero, né, antes de forjá-lo, antes de ver o que aconteceu na vida de Lutero. Então nós temos que entender como a cruz foi usada pela igreja cristã, né, desde o período bíblico, né, nós deixamos Paulo de lado, vamos para o desenvolvimento histórico, né, e como isso chegou até Lutero. Né. Depois da biografia, nós queremos sumarizar alguns princípios que nos ajudam a olhar para as obras de Lutero. Por exemplo, ler Lutero a partir de ler o Evangelho é crucial. Né? Distinguir 2 tipos de justiça é uma outra questão importante. Assim como falar de 2 realidades, né, que Lutero muito bem descreve. E concluímos, né, um dos assuntos muito próximos da teologia da cruz de Lutero são os conceitos de liberdade e servidão ou escravidão, como Lutero usa. Então, esse é o primeiro programa, esse é o primeiro dia, tá? Onde vocês terão a companhia das minhas preleções, das minhas aulas, né? Sempre lembrando que a partir de cada tópico nós teremos um questionário, um pequeno quiz, onde a gente apresenta, então, ou pede para que os alunos que precisem de uma nota responderem e assim forem somando seus conceitos ao longo dessa semana. Depois disso, na quarta-feira, no dia 2 de agosto, eu vou contar com a ajuda de colegas professores e pastores, que vão ampliar então os temas da teologia da cruz através da produção teológica de Martinho Lutero. Cada um dos apresentadores terá em torno de até 40 minutos para compartilhar conosco, né, com os alunos e com os participantes, um tópico, né, sendo já preparado anteriormente, né, e elaborar 5 questões objetivas sobre o tema para que a gente possa responder ao final da apresentação.
E agora eu quero compartilhar com vocês, então, quem serão esses convidados de honra a participar neste programa e que terão a tarefa de se preparar para compartilhar com vocês a produção teológica de Martinho Lutero, olhando para alguns aspectos da teologia da cruz. Lembrando, são pequenas palestras de até 40 minutos com um questionário no final. O primeiro colega a compartilhar, é o Ismael Wolff, ele é licenciado e bacharelado, especialista, mestre e agora doutorando em História. Ele participou conosco num curso de especialização da UBRA, Teologia e Bíblia. Nós o conhecemos e o convidamos a participar. Devido ao seu caráter acadêmico e seu interesse teológico, ele é membro de uma igreja cristã aqui em Porto Alegre, e ele terá sob sua responsabilidade o debate de Heidelberg, de 1518, que podemos dizer abre assim a chamada teologia da cruz. Por mais que Lutero a mencione antes, aqui fica mais evidente alguns elementos importantes para entendermos bem a teologia da cruz. No mesmo dia, um outro egresso da UBRA, do bacharelado, da pós em Teologia e Ministério Pastoral, também ofertado pela UBRA, e agora cursando Teologia e Bíblia na Universidade Luterana do Brasil, o pastor Fernando Behling, que é pastor em Canoas, inclusive pastor na capela da UBRA, terá a responsabilidade de nos preparar a olhar para um texto de 1520, da Liberdade Cristã, que é emblemático na teologia de Lutero e que é importante para entendermos, então, corretamente a teologia que se revela nas Escrituras a partir deste texto de 1520. Então, o pastor Fernando terá essa responsabilidade também na quarta-feira, dia 2 de agosto. No mesmo dia, o pastor Horst Muskoff, ele é bacharel em teologia do Instituto Concórdia de São Paulo, tem licenciatura em pedagogia, pós-graduação em ensino religioso. Ele participou de cursos de extensão da UBRA, Ele fez estágio na Argentina, então vai falar um pouquinho espanhol. Ele está no mestrado do Seminário Concórdia e hoje é pastor da IALB em Porto Alegre. O pastor Horst terá também, sob sua responsabilidade, um texto de 1521 dos votos monásticos, que estará agora disponível no volume 14 das obras de Lutero em português. E nesse texto nós vamos observar bem como Lutero mantém a autoridade das Escrituras para interpretar a vida cristã, primeiramente como dádiva de Deus e depois como responsabilidade de administrar, não indo contra a palavra de Deus, mas valorizando a palavra de Deus nas diversas relações que nós estabelecemos no dia a dia. Então esse é o programa que o pastor Horst Muskoff terá pela sua frente e nos apresentar os votos monásticos de 1521. O pastor e professor Clécio Leucir Schadek terá sob sua responsabilidade os sermões em Invocavit, de 1522, onde Lutero reavalia aquilo que está acontecendo em Wittenberg após as ideias dele se tornarem públicas e entrarem no dia a dia da vida das pessoas. Através desses sermões, Lutero, então, recupera aquilo que é necessariamente cristão, daquilo que não é. Isso nos ajuda, então, a entender um pouquinho mais da característica da reforma de Lutero. Não é uma reforma que se derruba tudo, mas se estabelece aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. O apresentador disso é o professor Clécio, que hoje está em Buenos Aires, como professor do seminário, mas que é egresso da UBRA, tanto na sua caminhada de bacharelado, depois ele fez especialização em Ministério Pastoral e mestrado no Seminário Concórdia de São Leopoldo, sendo agora um aluno de doutorando em sistemática por Santo Luís. O pastor Clécio recentemente era pastor aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, e hoje está em Buenos Aires como professor. Alguém outro conhecido, tanto da Argentina como do Brasil, Guilhermo Erigert, vai trabalhar o texto de Deuteronômio, e aí nós estamos já no ano de 1525, ao lado do Lutero polêmico, do Lutero que produz teologia ou reflexão teológica para
justificar o que está fazendo, Lutero também é um bom leitor das Escrituras. E é exatamente isso que acontece no comentário de Deuteronômio. O comentário de Deuteronômio nos ajuda, por exemplo, a entender melhor o catecismo de Lutero, que vem mais adiante. O pastor Guilhermo, tá? Ele é egresso do Seminário Concórdia de Buenos Aires. Ele fez estágio na UBRA, tá? Quer dizer, está bem próximo também da gente, conhece bem a gente na UBRA. Recentemente terminou o curso de jornalismo na Uni-Inter, né? Ele fez cursos de extensão da UBRA, no curso de teologia, e ele é um aluno do Seminário Concórdia de São Leopoldo no mestrado. Atualmente é pastor na Suíça, né? Atendendo uma comunidade hispânica naquele país. O pastor Guilhermo, então, vai estar conosco também na quarta-feira, dia 2. O Diego Wingert, que é bacharel em teologia pela EAD da UBRA, ele retornou agora com a gente na perspectiva de fazer estágio no seu doutorando. Ele tem mestrado e doutorado em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mas ele ele circula muito livremente entre nós, no sentido de ter uma teologia que ele aprendeu quando ele fez o bacharelado na UBRA, e ele vai ter sob sua responsabilidade um texto talvez mais difícil. Entre os textos que Lutero queria que permanecesse, esse era um deles, tá? O próprio Lutero vai dizer isso. É o Servo-Arbítrio de 1525, na conversa de Lutero com Erasmo de Roterdã. Então o Diego tem essa tarefa no dia 2, na quarta, de nos apresentar a teologia da cruz presente nesse documento, né, que é um texto clássico de Lutero, sem dúvida importante para quem quer conhecer o pensamento de Lutero. O pastor Silvio Ferreira da Silva vai nos brindar com uma análise do profeta Abacuque, que é um texto de 1526, que nos ajuda a entender também elementos da teologia da cruz de Martinho Lutero. No dia 2 de agosto será a sua apresentação. O pastor Silvio é bacharel em teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo, tem mestrado no Seminário Concórdia, tive a oportunidade de estar na banca desse seu mestrado. Ele cursou bacharelado em música, especialização em canto, tá? E também hoje ele é aluno da pós em Teologia e Bíblia da Universidade Luterana do Brasil. Ele é pastor em Canoas, inclusive juntamente com o pastor Fernando ele está atendendo a capela da UBRA, né? Ele também é professor convidado do Seminário Concórdia na área de litúrgica. O professor Silvio então vai ter sob sua responsabilidade uma análise do texto, do comentário que Lutero faz ao livro de Abacuque, importante para a caminhada teológica de Lutero e também para a nossa caminhada, visto ser um texto bíblico. Ainda na quarta, o pastor Leandro Hibner irá nos brindar com uma pequena análise de Jonas, que Lutero interpretou no ano de 1526, certo? O Leandro ele é bacharel em teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo, fez mestrado, foi me orientando no mestrado do Seminário Concórdia de São Leopoldo, né, e atualmente ele é aluno do bacharelado em teologia da UBRA. Ele também é conhecido da Argentina por ter sido professor no Seminário Concórdia em Buenos Aires e hoje ele é pastor da IELB em Sorocaba, São Paulo. Então, o pastor Leandro terá sob sua responsabilidade interpretar o texto de Lutero, onde ele analisou o profeta Jonas. No dia 2 ainda, na quarta, Adrian Corrente analisará o comentário de Lutero a Tito de 1527. O Adrian ele é bacharel em teologia pelo Seminário Concórdia de Buenos Aires, está no mestrado no Seminário Concórdia, fez alguns cursos de extensão na UBRA, né, e é pastor na Argentina. Ele terá então sob sua responsabilidade na quarta, dia 2, a leitura de Lutero de Tito, né, em 1527. Um ano crucial em Lutero. Aliás, todos os anos são cruciais, né? 27 também o é. Aqui nós temos agora uma análise de uma produção de Lutero um pouco mais larga, mais ampla, que é uma série de sermões de Lutero sobre batismo, tá? De 1528 a 39. Esses sermões são importantes para nós entendermos a justiça de Deus dada ao crente, tá?
Quem tem sob sua responsabilidade é o Diego Stumpf, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele um pouco no seu trabalho de conclusão no Seminário Concórdia de Buenos Aires. Ele é pastor, então, na Argentina. O Diego, então, vai nos olhar com atenção e chamar a atenção para os sermões que Lutero produziu, também como parte de sua teologia da cruz. Isso já no dia 3, na quinta-feira. O pastor Edgar Lemke, bacharel em teologia pelo Seminário Concórdia, licenciado em História. Ele foi aluno dos cursos de extensão da UBRA, também foi funcionário da UBRA, já lecionou na UBRA, né? E hoje ele é pastor em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O pastor Lemke vai olhar com atenção a teologia da cruz que aparece no Catecismo de Lutero, em 1529. E aqui eu imagino o Catecismo Menor e o Maior. Então são dois textos que vão aparecer para nós na quinta-feira, no dia 3 de agosto. A análise será do pastor Edgar Lemke. O professor Antônio Schimpf vai cuidar do Salmo 118, comentado por Lutero no ano de 1530. Talvez seja o ano emblemático da reforma luterana, né? Mais importante que os outros anos. Por quê? Porque aí, de fato, nós temos um grupo sendo reconhecido publicamente e sabendo o que estava sendo ensinado em Wittenberg. O professor Antônio, ele é bacharel em teologia em Buenos Aires, pelo Seminário Concórdia, tem mestrado na área bíblica e prática em St. Louis. Ele é professor do Antigo Testamento do Seminário Concórdia, da IELA, e pastor da Igreja Evangélica Luterana da Argentina. Ele vai então apresentar o comentário do Salmo 118 no dia 3 de agosto, na quinta-feira. O pastor Gerardo Marquinas tem sob sua responsabilidade também na quinta, dia 3, nos mostrar como a teologia da cruz aparece no sermão para que os cristãos carreguem sua cruz com paciência. E Quinas é bacharel em teologia pelo Seminário Concórdia de Buenos Aires, é mestrando no Seminário Concórdia de São Leopoldo e também já é egresso. Ele fez alguns cursos com a gente na UBRA, cursos de extensão, né? Nós tivemos aí a oportunidade nos anos 2020, 2021, ofertar alguns cursos de extensão, inclusive de maneira síncrona, e o pastor Quinas participou neles. Tá? O pastor Quinas hoje é pastor do Chile, né? Mesmo sendo egresso de Buenos Aires, ele trabalha no Chile atualmente. O comentário a Efésios 6, produzidos aí ao longo de alguns anos, de 1531 a 1533, será apresentado na quinta-feira, dia 3, pelo aluno ainda do Seminário Concórdia de Buenos Aires, Bruno Molina. Então, o Bruno vai nos brindar com essa análise que Lutero faz da armadura do cristão, que está registrado em Efésios 6. O comentário ao Sermão da Montanha, 1532, será apresentado pelo pastor Jorge Krieger. O pastor Jorge, ele é formado pela UBRA, tem bacharelado em teologia aqui na UBRA, tem pós em teologia e ministério pastoral no Seminário Concórdia, e agora está cursando a pós em teologia e Bíblia da UBRA. Tá? Ele é um aluno da Argentina, por exemplo, é pastor lá, e faz a nossa pós aqui no Brasil. Isso é muito bonito, porque nós vamos muito além das fronteiras brasileiras com os cursos de pós-graduação, né, EAD. Então nós temos essa oportunidade e o pastor Jorge está com a gente. O pastor Jorge então vai cuidar do Sermão da Montanha, né, que Lutero palestrou e pregou no ano de 1532. O próximo, ainda na quinta-feira, dia 3, será o comentário de 1 Coríntios 15, publicado em 1534 por Lutero, e o pastor Joel Miller tem essa responsabilidade de nos apresentar elementos da teologia da cruz, teologia bíblica, então a partir desse comentário de Lutero. O pastor Joel é bacharel em teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo, tem direito também, né? Fez a teologia e Bíblia da UBRA, tá? Já foi funcionário da UBRA, certo? E agora é vice-presidente da área de ensino da IALP. Então o pastor Joel terá sob sua responsabilidade nos apresentar elementos da teologia da cruz de Lutero
a partir do comentário de 1 Coríntios 15. O professor José Pfaffenzeller, né, que é bacharelado em teologia pelo Seminário Concórdia de Buenos Aires, tem mestrado em Fort Wayne e doutor honoris causa de St. Louis. Ele é ou foi professor do Seminário Concórdia de Buenos Aires e terá sob sua responsabilidade o comentário de Gálatas, que Lutero publica. É o segundo comentário, né? Lutero tem mais de um comentário de Gálatas, de 1535. Tá? É um texto riquíssimo, está em português, está em espanhol também, e a gente quer ouvir então alguns elementos da teologia da cruz presentes nesse comentário de Gálatas. Na quinta-feira, dia 3 também, a leitura de Gênesis, também de 1535, será objeto de apresentação do pastor Enio Cives. O pastor Enio Cives, ele é bacharelado em teologia pela Universidade Luterana do Brasil. Aliás, recentemente saiu o artigo que ele produziu no trabalho de conclusão de curso na UBRA, saiu publicado na revista Igreja Luterana. Tá? Além da UBRA, ele é habilitado em Ministério Pastoral pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo e tem doutorado em teologia pelo ISEDET de Buenos Aires. Hoje, o pastor Enio, serve a Igreja da Argentina na região de Buenos Aires. Então, nós teremos uma leitura de alguns aspectos da teologia da cruz no comentário de Gênesis, que está parcialmente em português, de 1535. Na sexta, dia 4, nós iniciamos o dia ouvindo o pastor e professor Sérgio Schelsky no comentário de Lutero a João 14 a 16, publicado em 1537. O pastor Sérgio é bacharelado em teologia pelo Seminário Concórdia de Buenos Aires e tem doutorado em teologia pelo Concórdia Seminário de Fort Wayne, Estados Unidos. Tá? Ele hoje é professor e diretor do Seminário Concórdia de Buenos Aires, né? E estará conosco nesse curso, apresentando então elementos da teologia da cruz no comentário a João, 1537. Os artigos de Smalcald, de 1538, serão objetos de estudos no dia 4, sexta-feira, pastor Silvio Donat. O Silvio é bacharel em teologia pelo Seminário Concórdia de Buenos Aires, é aluno hoje do mestrado em teologia pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo. Ele participou também de cursos de extensão da UBRA, né, e ele é pastor na Argentina. Então, no dia 4, os artigos de Smalcald, que juntamente com os textos dos catecismos são documentos de Lutero, né, presentes no chamado Livro de Concórdia, importantes para a identificação confessional do luteranismo internacional, do luteranismo confessional que nós temos. O último cooperador é o pastor Samuel Pérez Herrera, né, do México. Tá? Ele vai nos apresentar, no dia 4, uma análise dos concílios e da igreja, com especial destaque para as chamadas marcas da igreja, que Lutero escreveu em 1539. O Samuel ele tem bacharelado em teologia pela República Dominicana, está no curso de mestrado do Seminário Concórdia de São Leopoldo, também é aluno egresso dos cursos de extensão da UBRA, né? Durante a pandemia, a UBRA teve a oportunidade de abrir espaço para a gente fora dessas nossas fronteiras brasileiras, e o Samuel aproveitou então a oportunidade de se aproximar da gente, e hoje ele nos ajuda nessa caminhada com Buenos Aires. Ele é pastor no México e professor na República Dominicana, no Seminário Concórdia de lá. Para concluirmos o curso, nós teremos uma chuva de ideias que nos ajudarão a criar um glossário das ideias de Lutero. A partir do texto do Robert Cope, do Charles Arendt, A Genialidade da Teologia de Lutero, os alunos, né, que precisam de nota e que precisam ser aprovados ao final desse curso, terão a oportunidade de escolher um tema tratado nesse livro, e esse tema será então caracterizado com uma definição, o que é,
como Lutero entendeu, né? Então usar as palavras de Lutero para definir o tema e ver a implicância desse tema para nós hoje. Então é um exercício bonito, né, que a gente quer fazer para concluir o curso. Os alunos irão apresentar o seu devido tema com essas 3 características no último dia, no dia 4, na parte da tarde e na parte da noite, encerrando o curso dessa forma. E aí nós construímos, então, uma semana intensa de teologia de Lutero, que nós queremos proporcionar a você, né, se você quiser se inscrever, né, e também ter um aprofundamento teológico naquilo que Lutero produziu. Eu lembro que você pode se inscrever diretamente com a secretária do Seminário Concordia de Buenos Aires, tá? Ela tem a responsabilidade das inscrições, né? Ela te dá todas as informações e a partir de lá, né, no momento apropriado, os alunos serão vinculados ao ambiente virtual da UBRA, né? E eu quero apresentar agora ele para vocês, para poderem entender como é que nós vamos trabalhar a partir então dessa estrutura que a UBRA oferece para você fazer um curso à distância. Tá? Eu vou agora compartilhar com vocês então a tela do ambiente virtual chamado Aula da UBRA. Vocês podem ver aqui, vocês já têm a descrição do curso, o curso já está organizado, já está, né, digamos assim, aberto, né? Nós já estamos trabalhando nele. Os alunos ainda não estão inscritos, somente aqueles que vão conduzir o processo. As inscrições só vão ocorrer mais adiante, mais no final, próximo ao começo do curso, né, próximo final de julho, começo de agosto. Então vocês vão ter aqui uma estrutura, né, nós temos blocos de atividades, né? Então, por exemplo, o primeiro bloco está aqui a apresentação, depois o plano de ensino, o plano de aprendizagem desse curso. Na aula inaugural, na palestra, né, no dia 31 de julho, às 19h30, tá? Eu já tenho aqui o arquivo, né, que eu vou usar parcialmente, ou vou usar esse arquivo para dar a minha palestra. Aqui está em espanhol, IS é espanhol, PT é português. Tá? E aí tem uma atividade para quem precisa fazer, já está cadastrada, são questões objetivas, é tipo um quiz, onde vocês vão ter então uma responsabilidade de preencher e assim participar. E aí nós temos a sequência, né? Então, para cada período, por exemplo, o início da manhã, no dia 1º, né, nós vamos trabalhar com alguns textos aqui, já tem alguma coisa. Nós temos aqui a biografia de Lutero como teólogo da cruz, também já tem algo aqui, tá? Sempre lembrando que esses blocos terão também um link onde vocês vão acessar, né, a transmissão do Google Meet, tá? Isso vai aparecer depois, certo? Isso não está ainda disponível porque nós estamos organizando. E assim nós seguimos, certo? Temas da teologia da cruz, produção teológica de Lutero, 2, dia 3, dia 4 e a chuva de ideias, o texto do Cope e do Arendt, para podermos concluir o curso, certo? Então, esse é o ambiente virtual, nós teremos o controle das atividades por aqui, de tal forma que a gente consiga, a contento, cumprir os requisitos do curso. Bom, nós temos algumas expectativas com a produção de toda essa caminhada. Primeiro, talvez publicarmos os trabalhos, os textos escritos, certo? E segundo, criarmos uma série a partir das apresentações, criarmos uma série no YouTube disponibilizando para o público em geral. Então é uma bela produção, tem pessoas competentes envolvidas e queremos então ver o que é possível fazer, né, depois de toda essa produção teológica, né? Não queremos ficar restrito para nós, queremos tornar público, né? Então, quem sabe vocês vão encontrar o material do curso no momento apropriado, em textos escritos, em produções de vídeos de YouTube, certo? Esta é então a apresentação do tópico. Nossa teologia somente é a teologia da cruz, como Lutero queria, tá?
Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o retábulo da igreja de Santa Maria em Wittenberg, né, que foi feito após a morte de Lutero e representa bem os elementos da teologia da cruz, que é a presença de Cristo em nosso meio, na forma como Cristo disse que estaria presente. Então isso é importante para a gente organizar e sintetizar o pensamento de Lutero nessa caminhada por enquanto. Eu espero que tenha sido útil na apresentação. E se você está em dúvida ainda, entre em contato com a secretaria, né? Eu vou colocar no link abaixo desse vídeo, você terá acesso às informações da secretaria do Seminário Concórdia de Buenos Aires e também o contato comigo via e-mail para a gente poder eventualmente tirar alguma dúvida e conversar. Fiquem bem, que Jesus acompanhe a vida de cada um de vocês. Obrigado.